eu mostrar as ferramentas Google Classroom e Google Meet, mostrar o básico delas, como funcionam, tá? E daí também eu já vou deixar um link de alguns materiais, tutoriais de como usar um pouco a mais. A gente sabe que essas ferramentas dá para ir muito a fundo, tem muitos recursos mesmo, mas o meu objetivo não é trabalhar a parte lá do fundo, e sim mostrar para vocês a lógica da coisa, como funciona, qual a maneira correta de fazer, tá? Para que assim vocês iniciem, né? Nosso objetivo então são os professores que estão iniciando esse ano. Como eu vou estar compartilhando tela, então eu não vou estar vendo o chat, também não vou ver quem levantar a mão. Então quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Não tem problema nenhum. Para a gente iniciar, então eu vou falar o que é esse e-mail @escola, que todos nós temos, todos os alunos têm também. O e-mail @escola, ele é um e-mail Gmail, tá? Só que ele é feito para uma instituição. Então, a Secretaria de Estado da Educação comprou os direitos, assim como a Unipar tem, o Instituto Federal tem, a UEM tem, tá? Muda só o @escola, o deles é um outra coisa no final. O que ele tem de especial? Eles são... Só um pouquinho, deixa eu ver que tem algum microfone aberto. Ah, beleza, já fecharam, obrigado. Então, ele, além de ter capacidade de armazenamento ilimitado, ele tem algumas ferramentas educacionais a mais do que uma conta Gmail, e ele é interligado. Então, as contas @escola são interligados, seja no Google Meet, no Google Classroom, para e-mail. Vocês já repararam quando vocês vão mandar algum e-mail pelo @escola, vocês começam a digitar o nome de alguém, ele já busca todos os @escola do estado. O Google Classroom só aceita ter aluno com @escola, não aceita você colocar um aluno @gmail. Agora mesmo aqui na Meet, gente, eu estou falando, mas está vindo um monte de permissão para eu aceitar. A gente está tentando acessar pelo @gmail. Tá? Só que aí tem um problema, e vocês percebem que isso na aula de vocês também acontece. Tem um problema. Se eu aceitar, o Gmail não é um fato de que esse nome da pessoa que está tentando entrar é verdadeiro. Muitas vezes o nome aqui é Pirâmide 15. Tem alguém tentando entrar aqui com o nome Pirâmide 15. Como é que eu vou saber quem que é? A pessoa entra, pode abrir o microfone, pode falar o que quiser, pode escrever o que quiser no chat. Então, há riscos, tá? Por motivo de segurança, a gente deve sempre exigir que todo mundo participe com os e-mails @escola, porque pelo nome da pessoa que aparece ali, a gente consegue rastrear, tá? Então, o nome da pessoa que mandou a mensagem no chat, que abriu o microfone e falou, só pelo nome dele a gente consegue saber quem que é, tá? Nossa, tem bastante gente aqui ainda. Tem algumas maneiras, então, da gente acessar o nosso e-mail @escola. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês. Para a gente acessar o e-mail @escola, ele é um e-mail @gmail. Eu posso digitar no navegador www.gmail.com e colocar o meu endereço @escola, né, e depois a senha. Ele acessa normal, é a mesma plataforma. Mas se eu quiser colocar esse endereço aqui em cima, email.escola.pr.gov.br, você dá um enter aqui, e ele já vai digitar a parte final do e-mail. Ele vai abrir a mesma página do Google, porém agora ele já apareceu lá, o @escola, não preciso digitar o final. Então eu só coloco a primeira parte do meu e-mail @escola e já posso ir em próxima. Mas se eu quiser digitar aqui também gmail.com, não tem problema nenhum. Só que daí para eu fazer o login, eu vou ter que digitar tudo. Então, essa é a diferença, mas não tem problema nenhum a maneira de, se eu quiser acessar de outra maneira. No celular, mesma coisa, tá? Posso fazer o login
o sistema Android já tem um Gmail padrão. Então, quando eu instalo o Google Classroom, quando eu instalo o Gmail, quando eu instalo o Google Meet, por padrão, ele puxa essa conta raiz do Gmail. O que eu tenho que fazer? Alterar a conta. Para alterar a conta, toda vez que a gente pede para alterar a conta, ele pergunta, que tipo de conta? Vocês devem selecionar Google, porque o @escola é uma conta Google. Pessoal, toda vez que vocês precisarem de assessoria, tá? Pedagógica, né, seja em qualquer parte da tecnologia aqui, eu estou fazendo atendimento pelo WhatsApp, eu, o Dadinho, o Alessandro e o Nildo. Você pode pegar com o tutor da escola os nossos contatos, tá? A Kelly também faz parte da CRTE, mas está com a licença maternidade, mais 1 mês ou 2 meses, mais ou menos, ela está retornando. Acho que no início de maio ela está retornando também, tá? A gente trabalha, então, todos os dias da semana, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Eu vou, então, iniciar agora o Google Classroom. Ó, depois que eu acessei o meu e-mail, né, @escola, ele abre como se fosse um Gmail. Para eu acessar o Google Classroom, aqui em cima, do lado direito, tem esses pontinhos que são os aplicativos Google. Se eu clicar aqui, ele abre vários aplicativos para mim. No celular é diferente. No celular são aplicativos, então você tem que instalar. O Gmail, o aplicativo Gmail, que é para abrir os e-mails, no sistema Android já vem por padrão instalado. Mas o Google Classroom, o Google Meet, tem que instalar na Play Store. Se for no sistema iOS, né, o iPhone, também só instalar no App Store, tá? Ele tem o Google Classroom, ele tem o Google Meet e funciona tudo perfeitamente, mesmo que o sistema operacional é outro. Então, para a gente acessar o Google Classroom, basta eu clicar aqui nos aplicativos, vocês viram que tem que descer a barra de rolagem, e daí eu já posso clicar no Google Classroom. Eu aconselho até a deixar como favorito no navegador que vocês usam no trabalho de vocês. Eu já deixo aqui salvo, ó, no meu aqui, ó, Google Classroom, Gmail, RHCED, o site, as coisas que eu uso todo dia, o tempo todo, eu já deixo aqui como meus favoritos, que daí eu não preciso nem ficar digitando, ó. Eu vou abrir uma nova aba, eu vou clicar aqui, Gmail. Eu vou clicar, ele já vai entrar no meu e-mail @escola, que é o que está feito o login aqui nesse navegador. O Google Classroom, ele é uma sala de aula virtual. Ele existe já faz muitos anos. Eu lembro que em 2016 a gente fez um projeto, chamava o Projeto Conectados 2.0. E a gente trabalhou isso com alguns professores na escola, no Tiradentes. O primeiro projeto foi no Tiradentes, de Umuarama e no CEPAT. E tem até a professora Cláudia, que naquele ano de 2016 começou a trabalhar com o Google Classroom. Ela não pedia mais trabalho escrito para os alunos. Ela pedia tudo através do Google Classroom. Todas as tarefas, atividades, era disciplina de arte, então os alunos postavam foto, postavam vídeo, postavam documento do Word, tudo através do Google Classroom. Ano passado, quando iniciou essa pandemia, para ela só acabou com a parte presencial, mas a parte online, ela já tinha tudo. Eu abri aqui a conta de uma professora para mostrar para vocês a visão que vocês têm, tá? Porque a minha não vai ter essas turmas, é diferente. Então, a CED criou essas turmas que vocês têm aí. O sistema deles criarem, eles puxam a pessoa, o professor que está no RHCED com o e-mail @escola dela, puxa com a turma do SERI e com os alunos que estão naquela turma. Então, puxa todos os dados e são criadas automaticamente essas turmas. Quando o professor ainda não era suprido nessa turma, então ele cria em nome do diretor, tá? Quando troca de professor, não tem problema, o sistema lá em Curitiba vai rodar e vai fazer a troca. Mas, se alguém quiser já fazer manualmente, que é mais rápido, já pode inserir. Daqui a pouco nós vamos ver como. Então, quando a gente abre o Google Classroom, aparecem todas as turmas que vocês estão
aqui, tá? Sendo professor, professor proprietário, sendo diretor, pedagogo, para os alunos também aparecem assim. É possível que já tenham se deparado com o problema de sumir turma, tá? Quando some uma turma de 2021, é porque alguém arquivou essa turma. Quem pode arquivar a turma? Qualquer professor que estiver na turma, que é o diretor, vice-diretor, o pedagogo, quem estiver inscrito na turma do Classroom como professor, pode arquivar. O problema é que quando um professor arquiva, não arquiva só para ele, arquiva para todo mundo, para todos os professores e para todos os alunos. Então, turmas de 2021 não podem ser arquivadas. Se um professor ou um pedagogo estiver lá por engano, ele tem que sair da turma, mas ele não pode arquivar a turma. Se tiver alguma turma arquivada, é muito simples também para restaurar ela, tá? Basta clicar aqui nos 3 risquinhos, descer toda a barra de rolagem, tem lá, turmas arquivadas. Inclusive, as turmas de 2020, o sistema arquivou automaticamente, tá? Então, todas as turmas de 2020 tem que tomar bastante cuidado aqui. Tá? O sistema arquivou. Para restaurar, faz de conta que essa turma aqui é de 2021 e foi arquivada por engano. É só pegar na frente do nome, nesses 3 pontinhos, clicar ali e restaurar, tá? Eu não vou restaurar essa daqui, porque essa turma, de fato, é de 2020. Pessoal, escrevam no chat se tá boa a visualização, porque eu estou na outra tela e eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Só alguém dá um ok para mim, se estão conseguindo ver, beleza? Tá top, Fabinho. Ah, beleza, então. Pessoal, então, o Google Classroom, beleza, tá? A navegabilidade dele de uma turma. Eu vi a turma que eu quero acessar, posso clicar aqui, entrei na turma. Se eu quiser voltar pela seta aqui em cima, posso também, não tem problema. Depois que eu já entrei numa turma, eu quero ir para outra turma, preciso voltar? Não, se eu quiser clicar já nos 3 risquinhos, já aparecem todas as minhas turmas aqui, tá? Eu já posso ir direto de uma turma para outra. E se eu quiser voltar naquela tela, clico aqui em turmas. Ou eu volto aqui na seta, ou clico em turmas. Ele volta aqui. Então, é uma navegabilidade muito simples, não tem segredo nenhum. Tá? Entrando, então, em uma turma, vou mostrar o ambiente, o que é cada parte dessas. Reparem que aqui em cima nós temos as abas mural, atividades, pessoas e notas. Além da engrenagem, né, de configuração da turma, e os aplicativos Google também, que se eu quiser daqui direto para o Gmail, daqui direto para Meet, né, eu posso ir direto daqui, não preciso ficar voltando. Ele sempre coloca atalhos em várias telas, para a gente não precisar ficar voltando para ir para outro lugar. O mural, ele aparece muito, ele lembra muito a linha do tempo nossa do Facebook, tá? Que a gente vai postando as coisas e as coisas vão ficando lá para baixo, tá? Então, as coisas mais novas vão sendo aqui em cima, as coisas mais velhas lá para baixo, tá? E a gente pode navegar o tempo todo. O mural serve para o professor escrever um recado, lembrar alguma coisa. Os alunos podem também perguntar. A gente sabe que há realidades muito diferentes de uma escola para outra, de uma turma para outra. Então, em alguns momentos, a gente fala, pode deixar o mural aberto para os alunos escreverem, criarem uma nova mensagem. Tá? Agora, tem escola que isso já não funciona, e eu tenho que fechar isso. Como que eu faço? Aqui em cima, então, no botão da engrenagem da turma, tá? Eu teria que fazer em cada turma. Agora nós entramos aqui no 8º ano E da tarde, do Bento. Então, o que eu mexer aqui, a mensagem que eu escrevi é só para essa turma. O que eu mexer em configurações é só para essa turma. Se eu clicar aqui na engrenagem de configurações da turma, aqui embaixo tem mural. Ó, aqui no mural eu posso alterar. Então, os alunos podem postar e comentar, os alunos só podem comentar, apenas professores podem postar ou comentar. Tá? Então, aqui a gente deixa totalmente restrito. Só quem é professor da turma que pode usar o mural. Aqui, os alunos só podem comentar os avisos que os professores fizeram. E aqui os alunos podem postar e comentar. Isso aqui vai variar muito, isso eu estou mostrando, mas vai variar muito da realidade de cada turma de vocês, tá? Então, se eu quiser alterar, basta eu fazer a alteração, clicar no botão salvar.
Eu não vou salvar porque essa aqui é uma turma real, tá? Da professora. Aqui na aba Atividades, é aqui que acontece, né? Tudo, todos os dias. Essa aba Atividades, a CED voltou para o modo CED, tá? Vocês são professores novos, né? Pelo menos a maioria. Deixa eu explicar o que é o modo CED. O modo CED, o pessoal lá da equipe da Deduc insere a atividade de cada disciplina todos os dias de aula daquela disciplina. Como que eles inserem? Deixa eu mostrar a lógica. Eles inserem o título, tá? Que tem esse padrão. Eles inserem a instrução. Eles inserem uma atividade obrigatória, que é esse link, que é um formulário. Esse módulo CED, as respostas desse formulário, vocês não têm acesso através do próprio formulário. As respostas do formulário estão indo para o BI, tá? O BI ainda está em processo de construção, de adaptação. Não foi liberado o link 2021 para as escolas, ainda nem sabemos qual vai ser a maneira de acesso, se vai ser igual ao ano passado. Mas assim que chegar a informação, os tutores já vão passar para os diretores e para os professores. Tá? Então, por enquanto, esse módulo CED, quando os alunos respondem esse formulário, não vai para o professor aqui no Classroom. O professor não consegue saber quem é o aluno que respondeu aqui ou não. O professor vai conseguir saber depois que acessar o BI e tiver verde lá a aula do aluno tal, do primeiro trimestre de arte, 8º ano, aula 7. Vai aparecer verde o formulário. E o BI, pelo que foi falado até agora, o professor vai conseguir, inclusive, acessar as respostas de cada aluno lá para ver. Embaixo da atividade obrigatória do link, tem o material utilizado. Esse daqui é um slide, tá? Também vem tudo automático essa forma aqui. Vem o vídeo da aula e o resumo do vídeo da aula, 2 anexos, tá? Então, todas as aulas de todas as disciplinas têm esse padrão aqui. Se o professor quiser mudar alguma coisa aqui, pode? Pode. O professor criou um outro slide, quer anexar um link? Pode? Pode. O que não é indicado é apagar essa atividade aqui, tá? Do BI. Isso aqui não é aconselhado de jeito nenhum. Como que faz o professor editar? Só clicar aqui nos 3 pontinhos, editar. Então, se eu quiser adicionar mais um anexo aqui do meu Google Drive, um arquivo do meu computador, um link de um site que eu vi dessa aula aqui, eu vou lá, copio o link do site, quero colocar aqui, posso? Posso. Um link do YouTube de um vídeo que eu preparei, ou de um vídeo que eu achei lá, posso sim aumentar alguma coisa. Se eu quiser escrever alguma coisa mais aqui, né, ó, para os meus alunos. Meus alunos, quero também que vocês façam isso, isso, aquilo. Posso digitar aqui, posso escrever. Tá? Então, depois de qualquer alteração, lembrando que não deve ser apagado esse link da atividade obrigatória. É só clicar em salvar, tá? Deixa eu explicar uma outra coisa interessante. Esse link aqui da atividade obrigatória é o mesmo link para o estado inteiro. Então, 8º ano, aula 7 de arte, esse endereço aqui, ó, se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V, é o mesmo para todo mundo do estado. Então, no caso, um professor apagou a aula 7 de arte, 8º ano aqui sem querer, como que eu faço? A CED vai postar de novo? Não, a CED não vai postar de novo, mas você pode pegar essa aula de outro 8º ano de artes, aula 7, e trazer para cá, tá? Eu vou até mostrar uma maneira bem fácil de fazer isso. Quando a gente está aqui na aba Atividades, né, aparece o botão Criar. O botão Criar, ele deixa a gente criar uma nova atividade. Então, além das atividades postadas na CED, se eu quiser criar uma nova atividade, eu venho aqui. Se eu quiser criar uma atividade com teste, qual é a diferença de atividade e atividade com teste? É que a atividade com teste, ele já cria um formulário para mim, tá? Eu não vou mostrar como cria cada um aqui, mas eu vou postar aqui no chat já um link, tá? Da playlist que ele fez de vídeos, ensinando cada um deles como é que faz. Então, atividade com teste, que é uma atividade que me permite colocar anexo, link, vídeo do YouTube, escrever instrução, título, e aqui ele já vem com o formulário para eu criar o formulário. Daí nos tutoriais que eu vou postar aqui para vocês no chat, já tem
um tutorial de como criar um formulário também. Uma pergunta, que é algo mais simples daí, um material, se eu quiser disponibilizar PDF, vídeo para os meus alunos, quando eu coloco material, eu não exijo que eles respondam nada, nem tem como eles responderem, tá? Material é só para deixar algum material salvo lá na turma. Reutilizar postagem é uma coisa muito interessante, tá? Vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu apaguei uma aula sem querer. Eu quero puxar de uma outra turma. Então, eu clico em criar, reutilizar postagem. Vou selecionar a turma que eu quero, tá? Daí eu falo, eu quero puxar aquela atividade do 7º ano E. Seleciono o 7º ano E, daí ele me fala, qual atividade do 7º ano E? Eu quero atividades do 7º ano, aula 4. Se eu clicar aqui e vir em reutilizar, aqui nessa turma que eu estou do 8º ano, eu puxei essa atividade. Lembrando que o link da atividade obrigatória é o mesmo, de todas as turmas, todos os 7º anos, a aula 4 é todos do estado inteiro de arte, é o mesmo link. Então, se eu quiser puxar a atividade de uma turma para outra, posso fazer isso sem problema nenhum, tá? Vou descartar aqui para não bagunçar. Outra coisa importante e que confunde muito os professores, a questão do marcar como concluído. Deixa eu explicar a diferença. Então, vocês podem clicar aqui na atividade, vem ver atividade, vai aparecer o trabalho dos alunos e as instruções. Instruções é a atividade em si. Então, se quiser editar, clica nos 3 pontinhos, editar. No trabalho dos alunos, aqui aparece... Deixa eu pegar uma outra atividade. Esse aqui ninguém realizou ainda. Deixa eu pegar uma atividade que já tenha... Os alunos já tenham realizadas. Tá. Aqui aparece, então, que esses alunos aqui já devolveram. Esses alunos de cima ainda não devolveram. Isso quer dizer que esses alunos aqui que já devolveram, preencheram aquele formulário, atividade obrigatória, que vai para o BI? Não, não quer dizer isso. Isso aqui quer dizer que esses alunos aqui clicaram no botão marcar como concluído. Tá? O professor sabe que o aluno passou por aqui, mas sabe se ele fez ou não? Não, porque se ele fez, é o formulário que é atividade obrigatória. Tá? Então são 2 passos. Os alunos, quando respondem uma questão obrigatória postada pela CED, ele tem o passo de abrir a atividade, abrir o formulário, responder o formulário e clicar no botão enviar. Essa é a atividade. Isso vai lá para o BI e depois o professor não tem acesso momentâneo. E o segundo passo, clicar no botão marcar como concluído. Isso sim aparece para o professor aqui no Classroom, tá? Que o aluno clicou no botão marcar como concluído. Mas o importante é o formulário. Tá? Então são 2 coisas. Beleza. Então vou voltar aqui na turma. Agora vamos na aba Pessoas. A aba Pessoas é uma coisa muito simples, né? Não tem muita coisa aqui, mas tem algumas coisas que a gente deve se atentar, tá? Primeira coisa, a ordem sempre é essa, professores em cima, alunos embaixo. Aqui em professores, aparece sempre primeiro o professor proprietário da turma. Estão vendo que não é ordem alfabética, tá? Professor proprietário da turma não pode ser removido, tá? Depois vão aparecer os demais professores. Se eu quiser fazer um trabalho de interdisciplinaridade com outro professor nessa turma, posso adicionar esse outro professor aqui nessa turma? Posso. Como que eu faço? Na frente de professores tem o botão convidar professores. Vou clicar ali. Lembra que eu falei que um dos recursos, dos pontos positivos do @escola é que quando eu começo a digitar o nome, ele já busca todos os e-mails @escola do estado. Isso é muito bom, mas a gente deve tomar muito cuidado. Porque se eu digitar o nome de uma pessoa que tem outro nome igual, já gera um problema. Se eu escrever, por exemplo, Giovanni, e sendo que o Giovanni que eu queria escrever, Giovanni da Silva Souza, se o Giovanni que eu queria é com 2 N's e com I no final, e se eu digitar uma letra errada, ele vai buscar outro Giovanni com o nome praticamente igual. Então, qual é o meu conselho? Sempre que for convidar professor ou aluno para a turma, convidem digitando o e-mail @escola deles inteiro, tá? Vou mostrar aqui. O meu já está salvo aqui porque essa professora já me mandou e-mail, então já puxou o meu primeiro ali.
tá? Se eu digitar o nome, ele já busca. Se eu digitar o e-mail, ele também já busca. Mas o meu conselho é, sempre digitem o e-mail @escola, do aluno ou do professor. Nunca vão pelo nome, porque confunde. Claro que se tiver foto, já ajuda muito, né? É outra coisa que a gente deve sempre lembrar. Ao convidar um professor para a turma, então faz de conta que no caso, ó, a professora Viviane é a dona da turma, tá? A proprietária da turma. Quem torna proprietário é a CED. Tem como eu tornar um outro professor, a Edna ou o Anderson, proprietário? Tem como eu convidar para ser proprietário. Mas essa é uma ação que a gente não deve fazer. Essa é uma ação que a gente deve deixar a CED fazer. Adicionar professor, beleza. Tornar proprietário? Não, a gente não deve fazer, a gente deve deixar, tá? Questão de alunos também. Aí vem uma outra questão. Vamos fazer de conta que o aluno saiu da turma. Esse aluno Bruno aqui, ele saiu dessa turma. Ou ele foi para o outro 8º ano, ou foi para outra escola. A CED não remove ele automaticamente. Por quê? Porque vai que eu postei uma atividade minha particular aqui, e esse aluno fez, eu não corrigi ainda. Então a CED não tem acesso a atividades postadas particulares. A CED só tem acesso às respostas feito do formulário obrigatório. Pelo formulário obrigatório, não tem problema nenhum de eu tirar esse aluno dessa turma. Quando ele for lá na outra turma, ele não vai conseguir responder de novo a atividade 4, que ele já respondeu aqui, por exemplo. Porque os formulários da CED só aceitam uma resposta por aluno. E lembra que eu falei que é o mesmo link daqui, da outra sala, da outra escola e do outro núcleo? Então, atividades da CED não tem problema de eu tirar o aluno da turma. O que ele não fez aqui, ele vai conseguir fazer lá ainda. Detalhe é, atividades que eu fiz particulares. Então, a CED deixa para que cada professor remova o aluno depois que não tiver mais nenhuma atividade pendente dele para corrigir. Para remover um aluno, é muito simples. É só eu clicar na frente do nome do aluno, tá? No quadradinho, venho aqui nesse drop-down Ações, remover aluno, tá? Depois é só confirmar. Remover professor que não seja proprietário, é só eu clicar na frente e remover. Eu reparei que em algumas turmas, essa daqui ainda não aconteceu. Aqui na frente do nome do aluno, onde tem o botão convidar responsáveis, já está aparecendo o e-mail de pais aqui. E-mails cadastrados lá no sistema Seri. Então eu vi que está tendo uma atualização agora, que alguns e-mails já vão aparecer aqui automaticamente. Se vocês quiserem fazer o convite de responsáveis, podem fazer, tá? É só clicar na frente do nome do aluno e digitar o e-mail do pai. De preferência, o Gmail, tá? O que é isso? Convidar responsável. O pai vai receber relatórios, pode ser diários, semanais, quinzenais. Ele escolhe, ele recebe relatórios do aluno, como que está o aluno, inclusive as notas que os professores derem aqui. Beleza? A aba Notas não está sendo usada nesse momento, porque as atividades estão indo lá para o BI, mas se a gente estivesse usando o Google Classroom, já dando nota em cada atividade feita aqui, ele já gera tudo aqui certinho, tudo beleza, ele importa a nota do formulário, tá? Vocês vão ver nos vídeos. Eu já vou colocar aqui no chat o link, tá? Para vocês, da playlist com os tutoriais do Google Classroom para professores. Copiem e salvem para vocês, tá? Isso aqui, quem quiser depois também me pedir para o tutor, todo mundo tem esse link aqui, tá? Mas salvem esse link, que vocês vão usar bastante, tem bastante coisa bacana ali. Deixa eu ver se ficou alguma coisa. Beleza. Lembrando assim, na tecnologia, tudo muda. Eu acabei de mostrar o Google Classroom para vocês aqui, o ambiente. Pode ser que de hoje para amanhã sofra uma alteração. Um botão muda de lugar, mude uma cor, muda uma regra. Tecnologia é assim. Então, isso que eu estou falando para vocês é momentâneo. Nesse momento é assim. Mas sempre quando muda, nunca há uma mudança brusca. Tá? Então, vocês entendendo esse sistema, conseguindo mexer, assim, a hora que tiver uma mudança, não tem problema. Eu lembro, em 2018, eu estava dando uma formação de recursos nas nuvens, lá em Francisco Alves, e de manhã eu tinha dado uma oficina, de tarde tinha outra oficina. De tarde, a hora que eu entrei, tinha mudado os botões, as ordens, tudo, do lado esquerdo. O que eu tinha acabado de ensinar de manhã, de tarde não era mais igual. Isso é normal, tá?
mas a gente entendendo como funciona, a gente consegue seguir. Sempre que há uma mudança, a gente dá uma desequilibrada ali, mas logo a gente já coloca o pé no chão e vamos para frente. Ô, Fabinho, Oi. eu tenho uma dúvida. O que é esse ícone ali em vermelhinho ali com 0 ali? Vermelho, uma setinha para baixo ali, ó. Ali aonde? Ali do lado de aqui pessoas. aonde? 44 Ah, pessoas. tá. Beleza. Esse aqui, né? Vocês estão vendo meu mouse. Isso daqui, gente, é um complemento, é uma extensão do Google Chrome para fazer chamada. Eu instalei porque no início do ano passado eu achava que ia ser necessário. Então, isso aqui eu instalei para um teste, chama Meet Attendance. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma chamada, vai sair lá no meu Google Drive uma planilha com a presença de quem estava aqui nesse momento. Entendeu? Mas como a CED criou outro sistema de presença, então a gente acabou, mas eu instalei para teste, beleza? É o Meet Attendance. Caso vocês quiserem fazer uma reunião particular, né? Para a escola não vai precisar, mas uma reunião particular pode ser que seja útil. Então, gente, vamos lá então. Vamos iniciar já o Google Meet, tá? Primeira regra de todas, que causou bastante polêmica esse ano. Qual é a maneira correta de eu criar um Google Meet para trabalhar com os alunos? Na verdade, não há uma regra que fala assim, ó, você é obrigado a criar o Google Meet pelo Google Agenda, ou pelo próprio Google Meet, ou pelo Google Classroom. Não há uma regra, tá? A regra é que você seja o proprietário e seus alunos participem todos com @escola. Essa maneira que a CED passou nesse ano, utilizando o cabeçalho do Google Classroom para o professor abrir o Google Meet, é uma sugestão. Foi a maneira mais fácil que eles encontraram para o professor ser o proprietário. Eu vou voltar aqui no Google Classroom e eu quero mostrar o detalhe para vocês, tá? Esse link aqui, ó, do Google Meet, para mim, está parecendo um olho fechado aqui na frente. Ou seja, só os professores estão vendo. Quando os alunos estão vendo, aqui aparece uma câmera, tá? Outro detalhe importante, esse endereço aqui, vocês estão notando que é um endereço diferente? Ele não é aquele endereço de Meet que a gente usava no ano passado, postava no mural? Tem esse lookup aqui escrito, aqueles endereços de Meet nunca tinha isso. Isso aqui, na verdade, é só um atalho, tá? Eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. A hora que eu clicar nesse atalho, olha o endereço da Meet aqui em cima, ó. O endereço da Meet sempre é marcado assim, ó, meet.google.com/. Aí vem 3 caracteres, hífen, 4 caracteres, hífen, 3 caracteres. Esse aqui é o endereço da Meet, tá? Aquilo lá é só um atalho que me trouxe para essa Meet aqui. Reparem que o final aqui tá AXG, tá? Vou permitir e tal, e eu vou sair. Eu entrei só para fazer um teste. Encerrei aquela Google Meet lá. Encerrar uma Google Meet é quando não tem ninguém dentro da sala e a gente sai. Uma coisa, também tem uma orientação que sempre fala para a gente ser o último a sair da Meet, para encerrar. Mas o Google está tendo uma atualização, para mim apareceu hoje essa atualização, que mesmo se eu tiver cheio de alunos da sala, como eu sou proprietário, se eu apertar para sair da Meet, ele pergunta, deseja encerrar? Se eu apertar encerrar, beleza, ele já derruba todos os alunos. Aí não vai nem precisar mais, a gente precisar ficar tirando os alunos que não saíram antes da gente sair. Então, o meu apareceu hoje esse recurso. Se eu sair da Meet agora, eu aperto encerrar, já derrubo todos vocês, tá? Um trabalho a menos que eu vou ter. Ó, o link aqui é o mesmo que eu acabei de clicar. Reparem que o endereço aqui em cima mudou. Tá, ó, endereço, lembra que lá terminava com AXG? Esse aqui já termina com FQF, tá? Então, esse endereço aqui, tá, da Meet, aqui dentro da Meet, se eu quiser passar pelo WhatsApp para os meus alunos, se eu quiser copiar no mural para os meus alunos, eu posso, tá? Eu vou copiar ele aqui, vou voltar lá no mural e vou escrever, ó. Eu vou colar, tá? Tá vendo que esse endereço aqui é diferente desse endereço daqui. Esse endereço aqui é só um atalho. Esse endereço aqui é o endereço daquela Meet, que vai ser encerrada assim que todo mundo sair dela. E a próxima vez que eu clicar nesse atalho, esse endereço aqui vai ser diferente. Então, esse endereço aqui, jamais eu posso passar para aluno e por WhatsApp, no mural ou por e-mail. Porque se o aluno clicar aqui antes de mim,
ele vai ser o proprietário. A primeira pessoa que acessar a Meet vai ser o proprietário. Por enquanto, tá? O Google está trabalhando, provavelmente logo vai mudar isso também. Mas então, esse endereço é um atalho e quem clicar nele primeiro vai abrir a Meet da turma sendo o proprietário. Por isso que o olho deve ficar fechado. Depois que você entra, que você muda o olhinho para aberto. Tá? Para eu mudar esse olhinho para aberto, então, ó, eu já cliquei, eu já acessei, ó, nessa outra aba aqui, eu já estou. Agora, eu quero abrir o olho para os meus alunos entrarem. Agora eu venho na engrenagem, desço até Meet. Oi, alguém quer perguntar? Não? Ó, então, desço até Meet. Agora que eu já estou com a outra aba aberta dentro da Meet, torno visível e salvo. A hora que eu voltar aqui, ó, o olhinho está aberto, tá? Eu vou fechar porque essa é uma turma real, tá? E pode ter aluno lá, não sei o horário da aula, e alguém pode acessar. Então, fechei o olhinho, beleza. Um probleminha pode ser, no momento em que estava aberto, pode ser que algum aluno copie esse endereço daqui. Aí, na próxima aula, eu vou ter que redefinir, se tiver algum aluno dentro. Caso, se eu entrar na aula, já tiver um aluno, eu tenho que pedir para todo mundo sair, volto ali na engrenagem da turma, Meet, clico aqui e venho redefinir. A hora que eu clicar em redefinir, vocês vão ver que esse endereço aqui vai trocar, ó. E aí é impossível, ó, trocou essas letras aqui. Daí é impossível alguém ter acesso, tá? Porque ela tá fechada e eu redefini. Pode perguntar que ele não tá te vendo, Olinda. Isso. Tá. Desculpa. Fábio, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho que redefinir sempre ou eu posso abrir o Meet, depois liberar para o aluno, aí quando todos saírem eu fecho e eu posso continuar usando o mesmo? Ó, é uma boa pergunta, tá? Então, como eu mostrei, isso daqui é só um atalho, tá? Se eu clicar aqui, cada aula que eu clicar aqui, ele vai me levar para uma Meet diferente. Quem clicar primeiro aqui, vai entrar. Qual é o risco? Se um aluno copiou. Se um aluno copiou isso daqui no WhatsApp, no e-mail dele, em algum lugar, aí eu sou obrigado a redefinir antes de entrar, porque senão alguém pode entrar antes de mim. Eu vou até falar para vocês que se eu tivesse a sala de aula hoje trabalhando, eu ia fazer da seguinte maneira. Eu ia deixar esse link aqui fechado o tempo todo, eu não ia abrir a visibilidade de jeito nenhum. O que eu ia fazer? Cada aula que eu entrasse, eu ia entrar. Para mim aparece, com o olhinho fechado, não aparece para mim. Eu ia entrar lá, e aí eu ia copiar esse endereço aqui para eles, tá? Ó. Essa maneira 100% segura, tá? Até aqui antes da interrogação. Que eu já fazia isso ano passado. Para mim, então eu vou continuar fazendo. Eu estou usando sempre o mesmo, então eu vou ficar mais atenta. Obrigado. Nada. Ó, dessa maneira, para mim, o que ajuda esse link aqui? Ajuda que eu não preciso entrar lá no Google Meet, nem no Google Agenda. A hora que eu entro na turma, ele já me dá um atalho para eu abrir o Google Meet. E aí eu coloco aquele endereço lá de dentro, cada aula vai ser um endereço diferente, aqui no mural para os alunos acessarem. Fica 100% confiável. Esse endereço do mural que os alunos vão ter acesso, eles podem colocar no WhatsApp, que não tem problema. E eles não vão conseguir acessar antes de você, porque você vai clicar aqui. Pessoal, alguém mandou no chat que eu escutei o barulho, mas fala, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso aí. Ó, abriu o Meet, certo, ali, através do link. Aí, na hora que você clicar em participar, vai aparecer na sua esquerda ali uma aba que tem a opção de copiar aquele endereço. Aquele ali também pode ser compartilhado, né? Exatamente. É o mesmo endereço, inclusive, tá? Isso aí. Ó, aí deixa eu já mostrar esse ambiente aqui para vocês. Deixa eu só fazer outra perguntinha já, aproveitando isso. Se o professor copiar esse link ali, disponibilizar para o aluno, sem clicar em participar, o aluno pode entrar antes dele? Pode. O professor tem que clicar aqui, ó, participar antes, tá? Sempre, beleza? Pessoal, então assim, o ambiente do Google Meet aqui, quando a gente abre um Google Meet, aparece aqui o microfone fechado, aberto. A câmera fechada, aberta. Qual é a regra? Sempre câmera aberta, tá? Até por questão de captação de presença automática no RCO para aluno, e lá
também de presença do professor requer câmera aberta. É uma regra que eles colocaram e eles conseguem captar se a câmera está aberta ou não. Alunos devem sempre entrar com a câmera aberta, microfone fechado, né? O professor já pode entrar com câmera aberta e microfone aberto. Vou falar algumas dicas, tá? Alguns detalhes, alguns problemas que podem acontecer que vocês mesmos podem resolver ali. Quando a gente clica aqui nos 3 pontinhos, mais opções, tem configurações. Aqui em configurações eu consigo mudar, tá, o meu microfone e o meu vídeo. O que é isso? Gente, um notebook, agora mesmo, eu não estou usando o microfone do meu notebook, eu estou usando um outro microfone externo, tá? Aqui, caso estiver mais de um registrado, nesse caso que eu só estou com um, nesse navegador Mozilla, tá? Eu consigo alterar. Às vezes o microfone não está funcionando, basta a gente acessar as configurações aqui e alterar o microfone, que já volta a funcionar. Mesma coisa para o vídeo, às vezes a câmera não está funcionando, porque o netbook, o notebook, o computador, ele está lendo mais de uma câmera. Tá? Pode ser até um problema de instalação, ele instalou mais de um. Se eu entrar aqui, eu consigo alterar todas as câmeras. No meu caso, só tem uma. Tá? Então, às vezes você mesmo, só de entrar aqui e alterar, você já consegue resolver o problema do microfone ou da câmera. Outra dica, o microfone e a câmera, né, são hardware, são peças físicas. São instalados através de um software, que é um driver, tá? Só nisso daí já é problema, já é perigoso ter algum probleminha. Mas nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês o Mozilla. O navegador Mozilla está fazendo a leitura desse hardware através do driver. Pode ser que o meu Mozilla entre em algum conflito com o meu microfone e minha câmera. E pode ser que o meu Chrome não. Então, toda vez não funcionou em um navegador, tentem no outro navegador. Beleza? Então são as dicas que eu dou. Claro que tem os técnicos do núcleo lá para ajudar vocês, da CRTE, tá? Se der algum problema a mais. Mas as dicas que eu dou, sempre, entrem, deu problema no microfone e câmera. Entrem aqui nas mais opções, configurações. Se for microfone, alterem o microfone aqui. Se for vídeo, alterem a câmera aqui. Não deu certo? Troquem o navegador, tá? Porque tem a leitura do navegador em relação ao driver do seu computador. E é uma coisa muito específica. Cada computador é um driver. Não tem como eu falar, reinstala, é assim, assado. Cada um é de um jeito, tá? Deixa eu ver o que mais, então. Tá, aí o que é a coisa importantíssima que vocês devem estar de olho o tempo todo? Entraram na Meet para fazer a Meet com os alunos, vocês têm que ver esse cadeado aqui, ó, esse ícone azul com esse cadeado, que é o controle do organizador. Isso aqui aparece só para o proprietário. Por enquanto, não tem como ter mais de um proprietário em uma Meet, tá? Por enquanto, só existe um proprietário, que é a primeira pessoa que entrou na Meet. Então, se você, professor, entrou na Meet, não apareceu esse controle de organizador, pode sair e entrar de novo, tá? Porque já alguém está como proprietário, não está você. Qual é o problema de você não ser proprietário? Tem alguns problemas. Presença do aluno não vai ser puxada automaticamente para o RCO. Tua presença do professor não vai ser puxada automaticamente para a plataforma que o diretor vê. Tá? Isso não é um problema muito grande, porque o RCO você controla, não é a máquina que controla. A máquina deu falta, vai ficar com falta aquele aluno. Não é isso. O professor entra na RCO, tem total autonomia de alterar lá. Inclusive alunos que fazem atividades impressa, alunos que só têm um celular em casa, e são vários irmãos, não conseguem todos assistir todas as meets o tempo todo. Tá? Então o professor pode depois na RCO alterar. Mas tem um outro problema que daí não tem como a gente solucionar. Quem é o proprietário da turma consegue remover os outros participantes e consegue fechar o microfone dos outros participantes. E isso, gente, tem dado muita dor de cabeça. Depois que eu remover alguém, tá? Vou remover o Wesley aqui da turma, porque ele está falando demais. Removi ele não consegue voltar para essa Meet. Tá? Então, é um problema muito sério. Tá? Eu não posso remover o Wesley que eu vou mostrar para vocês, porque ele não consegue voltar para essa Meet. Então, esse controle tem que ser exclusivamente do professor. Tá? Vou mostrar como que faz para o professor remover alguém da turma. Vem aqui, ó, na aba Pessoas. Então, nós temos duas abas aqui, Pessoas e Chat. Tá? O Chat eu vou ver as conversas
tem a barra de rolagem, se você quiser ver lá em cima, né? Aquela hora eu não estava lendo. Agora eu volto aqui, ó, consigo ler tudo. E tem a aba Pessoas. Em frente à aba Pessoas, tem todo mundo aqui. Se alguém abrir o microfone, já vai ficar verdinho aqui, ó. Eu já vou saber quem que está com o microfone aberto. Se eu quiser remover a Adriane, por exemplo, é só eu clicar na frente do nome dela e clicar aqui em remover da reunião. Wesley, abre o microfone. Ah, tá. Não precisa. A Olinda abriu, ó. Então, a Olinda tá falando aqui, ó. Tá falando junto comigo. Ela abriu, faz conta que sem querer. Se eu quiser fechar o microfone dela, basta eu clicar aqui, ó. Desativar som. Olinda, eu vou desativar. Depois, se você quiser falar, você ativa de novo, tá? Ó, cliquei ali e ele pergunta, ó. Desativar o som de Olinda, tal. Desativar som. Então, o professor, o proprietário da Meet tem essa autonomia. Os alunos não conseguem fazer isso. Tá? Maria Lúcia, quer perguntar? Pode perguntar. Não? Não. Ah, então beleza. Tá? Então, quem consegue remover da turma e fechar o microfone? Só o proprietário. Por isso que tem que ser o professor ou o proprietário da turma. Se você entrar e não tiver esse ícone azul com cadeado, saia, cria outro link e disponibiliza outro link para os alunos. Deixa eu ver o que mais. Fabinho, vamos aproveitar esse momento aqui. E aí dá para falar sobre essa parte ali com o aluno que entra, o aluno compartilhou o link com outro aluno de outra escola para fazer bagunça na sua aula. Já aconteceu, é fácil detectar e identificar o indivíduo, porque ele está com a roupa escola. Se você permitiu somente os alunos com a roupa escola, né? Isso é importante, por isso que o Fabinho já colocou lá atrás. Importante que somente os alunos com a roupa escola, porque ele consegue identificar. Se o seu aluno compartilhou com outro aluno de outra escola, ele vai estar com a roupa escola dentro da sua aula. Você identifica o aluno, você consegue passar para o Fabinho, ele vai identificar de onde é a origem desse aluno. Exatamente. Gente, aconteceu já 7 vezes aqui no nosso núcleo, identificamos 7 pessoas. Das 7 pessoas, 6 eram do nosso próprio núcleo. Uma era lá de Curitiba. Mas o legal é que eu só estou aceitando entrar @escola. Então, vocês estão vendo que o nome de vocês aqui, ó, parece o nome completo. Tá? E é um padrão, todo mundo com letra maiúscula. Se fosse um @gmail, poderia ser qualquer nome e seria impossível de eu identificar. @escola eu identifico. E aí eu tenho um sistema aqui que eu digito o nome da pessoa e eu busco qual é a escola desse aluno. Tá? Então, aí sim a gente trata com o pedagogo, com o diretor e com os pais do aluno que invadiu. A gente está tentando acabar com isso, porque já teve, inclusive, crimes. Não no nosso núcleo, mas teve crime. Uma pessoa acessar a Meet que a gente está fazendo aqui, não configura um crime. Mas dependendo do que ela escrever ou falar, já configura um crime. Daí já é caso até de delegacia. A gente tem que estar muito atento a isso mesmo. Olinda, pode falar. Abre o microfone, tá? Okay. Então, é o seguinte, no meu curso de formação, com as outras professoras de biologia, nós estamos fazendo trabalho em grupo. Então, o que acontece? Eu junto a minha sala do padre, por exemplo, com uma turma lá do Monteiro. Então, como é que acontece nesses termos? Porque daí todos os alunos estão na mesma sala, mas aí eu tenho que liberar para a professora autorizar os alunos a entrarem. Porque daí vai acontecer essa junção de alunos numa Meet só. Não, mas peraí que eu não entendi. Peraí. Ó, tem aula compartilhada, tá? Então, a minha turma do 3º ano A, no Colégio Padre, vai ter aula compartilhada com o 3º ano A, da professora Jaqueline, lá do Monteiro. Nós juntamos as 2 turmas numa Meet só. Então, nós juntamos todos esses alunos numa única sala, numa única Meet. Isso dá algum problema? Ah, tá, entendi. Sim e não. Eu vou explicar o sim e o não, tá? O problema que dá é o seguinte, o sistema hoje que está acontecendo, vocês já repararam que no RCO de vocês, às vezes aparece na frente o nome do aluno que foi gerado a presença automaticamente? Aquele sisteminha lá vai dar problema, eu vou explicar o porquê. Mas nada te impede de depois ir lá e dar presença para o aluno, tá?
Aquele sisteminha lá funciona assim. O professor, no horário da aula que está no RCO, isso é importante, o professor abriu a Meet, os alunos entraram na Meet, o professor fez o registro no RCO. A partir desse momento, começa a computar a presença para os alunos. Mas depende do professor ser proprietário da turma. E como, por enquanto, o Google Meet só aceita um professor proprietário, vai ser ou você ou a outra professora. Então, quem for o proprietário, os alunos receberão aquela presença automática. Quem não for o proprietário, daí não vai ser. Entendeu? Mas, ó, eu assisti uma palestra esses dias da Google com algumas coisas que eles estão preparando para 2021. A maioria não tinha prazo, mas eu vi que eles vão aceitar turmas de Meet, ter mais de um proprietário. Essa de encerrar a turma já começou hoje. Eu vi que tem várias coisas que eles estão fazendo. Uma das coisas que eu vi, eles vão criar um ícone no Google Classroom para que só quem for daquela turma conseguir acessar. Então, se o professor quisesse fazer dessa maneira, para resolver esse problema. Então, assim, são coisas que não tem prazo, mas que eu vi que a Google está fazendo. Então, a gente vai ter novidades aí durante o ano. Tatiane, pode perguntar. Ô, Fabinho, eu tenho dúvidas de como compartilhar a minha tela no Meet e conseguir continuar vendo os meus alunos. Às vezes eu compartilho a tela, mas eu não vejo os meus alunos, como a gente está vendo você. Como que eu faço? Beleza. Ó, vamos já falar sobre compartilhamento de tela, beleza? Tem alguns detalhes importantes aqui. No caso, eu compartilhei a minha tela inteira com vocês, tá? E aqui no meu computador, eu cliquei na aba que eu estou na Meet com vocês. Por isso que eu estou compartilhando e a gente está se vendo. Porque eu estou na aba. Se eu estivesse apresentando um slide aqui no meu computador, eu não estaria vendo vocês. A única maneira de conseguir compartilhar a tela e ver todo mundo, a carinha de todo mundo naquele momento, é instalando uma extensão do Google Chrome, tá? Que divide a tela. Eu não sou muito fã de ficar instalando extensões do Google Chrome, porque acaba pesando. Dependendo do computador e da internet que você tem, não tem problema nenhum. O meu computador aqui não é um computador muito bom, tá? Então, eu evito. Eu uso o mínimo de recursos possível para que não trave. Já vou aproveitar para falar essa questão de travar. Vocês repararam que em algumas Meets, às vezes, pode acontecer da imagem de todo mundo, da câmera, fechar e o áudio continuar? O Google colocou um sistema de que quando a conexão está fraca, para não travar a Meet, as câmeras, que é o que mais usa a internet, se fecham para o áudio continuar, tá? A hora que a conexão restabelece, volta a imagem automaticamente, tá? Então, é um recurso que a Google fez, achei muito válido. Deixa eu falar, então, do apresentação de tela, compartilhar a tela. Tem alguns detalhes aqui, vocês devem se atentar, tá? Primeira coisa, você, professor proprietário da Meet, tá? Aqui no cadeado azul, que eu falei, que só aparece para o proprietário, tem uma opção, tá? Vou clicar aqui, que vocês já repararam que quem quiser apresentar a tela, consegue? Os alunos conseguem apresentar a tela. Se um aluno começar a apresentar lá, beleza. Se eu clicar aqui no controle do proprietário, tem permitir que todos os participantes façam o seguinte, compartilhar tela. Se eu tirar aqui, vocês já não vão mais conseguir compartilhar. Enviar mensagem no chat. Os alunos estão fazendo bagunça. Se eu tirar aqui, vocês também não vão mais conseguir mandar no chat. Beleza? Então, são dois controles que apareceram agora em 2021, 2020 não tinham, mas que pode ser útil dependendo da turma. É aquilo que eu falei, cada turma tem uma realidade, né? Compartilhar tela, então, tá? Aqui no botão compartilhar tela, pera aí que eu vou ter que abrir no outro navegador para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, compartilhar tela. Duro que esse daqui é o Mozilla, é diferente, tá? Como o Google é proprietário do Google Chrome, o Google Chrome tem muito mais recursos, inclusive as extensões, tanto para Classroom, como para Gmail, como para Google Meet, tá? Então, no Google Chrome, tem mais opções. Eu cliquei aqui em apresentar agora para mostrar esses dois, depois eu mostro o outro. Se eu clicar em tela inteira, é o que eu estou usando com vocês agora. Tudo que eu ver aqui no meu computador, vocês estão vendo. Porém, se eu colocar um vídeo ou uma música, vocês não vão escutar. Vocês só estão vendo. Se eu escolher a opção uma janela, ele vai mostrar para mim. O meu aqui ele não vai...
Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar porque eu estou no outro navegador. Mas se eu colocar uma janela, eu posso escolher. Ele vai perguntar para mim assim, qual janela você quer compartilhar? Daí eu posso escolher. Eu quero compartilhar o PowerPoint. Eu quero compartilhar o Excel. Eu quero compartilhar o Mozilla. Mesmo que eu navegar em outras janelas no meu computador, vocês vão ficar vendo só aquela que eu escolhi. Tá? Faz quando eu escolhi um slide. Mesmo se eu voltar aqui para o meu e-mail, vocês não vão ver o meu e-mail, vocês vão continuar vendo o slide. Tá? E a terceira opção, eu não consigo mostrar aqui para vocês, porque eu vou ter que parar a apresentação, mas a terceira opção está ali no mesmo lugar, só aparece no Google Chrome. A terceira opção é uma guia. Uma guia é a que vocês devem usar para compartilhar vídeos ou áudios. Tá? Como que isso funciona? Então, vocês vão estar no Google Chrome, tá? Eu já abri a Meet aqui. Eu vou abrir uma nova aba e vou abrir o vídeo que eu quero compartilhar. Seja pelo Google Drive, seja pelo YouTube, tá? Mas não pode ser no seu computador. Tem que ser por uma aba do Google Chrome. Quando eu escolho apresentar uma guia, ele me pergunta qual guia. Ele vai abrir todas as guias do Google Chrome que estão. Aí eu vou selecionar aquela do YouTube, que tem o vídeo que eu quero apresentar. Se eu der um play, aí sim vocês vão conseguir ver e ouvir. Quem entrou antes das 9 viu que eu tinha deixado uma música tocando aqui. Foi dessa maneira que eu fiz. Eu deixei uma aba do YouTube aberta, tá? Eu coloquei apresentar uma guia e selecionei aquela guia do YouTube. Então todo mundo viu aquela imagem que eu deixei e o áudio daí saiu. É a única maneira de apresentar áudio, tá? Pelo Google Meet, através do Google Chrome, apresentando uma guia. Oi? Inclusive, pode ser também um link seu lá do Drive lá também, né? Você pode abrir lá o vídeo seu lá que está no Drive, abre ali numa janela e aí você compartilha aquele vídeo que você tem lá no seu Drive. Exatamente. Sendo uma aba aqui do Google Chrome, vai funcionar, seja áudio ou vídeo. Pode ser do Google Drive, pode ser do YouTube, né? A gente costuma usar o YouTube porque lá tem muita coisa, mas se for um vídeo seu do Drive... Tatiane já perguntou? Eu não lembro se foi aquela pergunta. Pode perguntar. Já perguntou, beleza. Olinda, pode perguntar. O que você me diz do Web Paint, que é uma extensão? Acho que é isso, Web Paint. É em inglês esse negócio aí. Eu uso. Só que depois eu acho que ele está pesando no computador, porque muitas vezes, na hora que eu começo a escrever com o Paint, em cima de um slide ou em cima de uma página minha, qualquer lá na explicação, o computador tem travado. É porque é pesado? Pode ser. Vai depender tudo, o processador do teu computador, vai depender a memória do seu computador e até o estado que o seu sistema operacional está. Se tem vírus, tem muito programa instalado. Então, assim, envolve muita coisa. Por isso, eu gosto de deixar o mais enxuto possível. Eu gosto de usar assim, o que eu tenho que usar. Eu vou precisar daquela ferramenta. Aí eu instalo no computador. E no meu celular é a mesma coisa. Tá? Eu não tenho um monte de coisa instalada. Como o meu trabalho exige eu testar algumas ferramentas, então o meu celular eu formato quase todo final de semana. Então eu preciso tirar, limpar. Eu testo uma coisa. Aí já começa a pesar. Tá? Computador, celular, quanto mais enxuto, melhor, tá? Mas uma coisa, assim, um lado bom. A Google, gente, é a maior empresa do mundo hoje. Eles quase não erram, tá? Deu um bug naquela extensão tal do Google Chrome. É raríssimo, acontece sim. A gente viu, inclusive, no final do ano passado, cair servidor da Google. Lembra que a gente perdeu o acesso aos clouds? É inédito aquilo. Claro que o mundo inteiro em pandemia, usando, né? Pode acontecer? Pode. Mas assim como quando a gente estava lá na sala de aula, a gente usava o data show, e na hora que a gente chegava com o data show, a lâmpada estava queimada. Acontece, né? Tecnologia é assim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada. Tá. Uma coisa muito importante também. Eu falei lá no início da Meet, né? Como testar o microfone, tem como testar o microfone, tem como testar a câmera, aparece já a opção. Se tiver problema, daí eu falei como entrar nas configurações, alterar, trocar de navegador. E tem um outro porém. Imagine, então, que a parte física do teu notebook queimou o microfone. Você fala, nossa, mas queimou, agora não tem como fazer Meet hoje. Como que eu vou fazer Meet? É muito simples, gente. Vocês podem acessar o Google Meet
através do computador, né, para ficar com a parte visual grande, que é mais fácil de trabalhar, e acessar também a mesma Meet, com a mesma conta @escola de vocês, através do celular. Aí vocês podem usar o celular para falar. Tá? Basta você tirar o som de um, né, para dar microfonia, né, no caso, pegar o som, a caixinha de som, desativa de um e deixa no outro. Então, você vai escutar o áudio só por um e usa o celular como áudio. É uma artimanha, mas é um recurso que a gente pode usar em qualquer momento que precisar. Gente, mais alguma dúvida? Vou falar então uma questão que muita gente me pergunta, tá? Aulas geminadas, como que funciona? Nesse momento, tá? Eu falo nesse momento porque, como eu falei de tecnologia, tudo muda, tudo pode mudar. Eles vão aperfeiçoando, eles vão melhorando, e tem coisas que não dá para fazer porque não funcionou direito, a gente teve que trocar. Aulas geminadas. Pode fazer um link só e seguir direto? Sim, pode, tá? Fez um link? Segue direto. Aulas separadas no mesmo período? Daí não, tá? Eu tenho a primeira e a terceira aula com essa turma? Daí não, daí eu tenho que fazer 2 chamadas, 2 links. Aqueles programas, não sei se tem alguém aqui, que tem 5 aulas seguidas, como que funciona? Posso fazer um link só e levar 5 aulas? Daí também não, tá? Porque o sistema do RCO, ele aceita no máximo 3 aulas. Então, qual é o ideal? Fez 3 aulas, um link, intervalo, o outro link, as outras 2 aulas. Aulas geminadas com intervalo. Isso é uma coisa a ser debatido. Tem problema para o sistema ficar um link só? Não, não tem problema nenhum. Fiz um link, teve intervalo, falei, pessoal, daqui 10 minutos a gente voltou todo mundo, beleza. A presença vai lá certinho na RCO? Vai. O detalhe quando a gente for puxar os dados do BI, de quantos minutos o professor trabalhou com aquela turma, vai ter esses 10, 15 minutos a mais. Não vai ser um dado real lá na frente. Mas para o sistema, não tem problema nenhum. Beleza? Hoje, a regra está sendo essa. Professor, com licença. Uhum. Como a gente tem a questão da aula, no mínimo, na nossa presença de 40 minutos, no caso, a gente, nessa situação de pandemia que nós estamos de aula online, a gente poderia fazer, fechar as 2 aulas, né? E aí, sim, no final, dar um intervalo para o aluno. Isso é válido ou não? Pode sim, tranquilo. É uma coisa entre direção e escola. Pro sistema, não tem problema, tá? Então, essa questão dos 40 minutos. Então, como que está a regra hoje de presença automática? Para o professor, 40 minutos, câmera aberta. Para o aluno, eu tinha recebido uma resolução, que era do dia 11 de março, que era 30 minutos. Ontem comentaram comigo que tem uma resolução mais nova, então eu não vi ainda. Mas podem pegar a resolução. Mas o mais importante é que vocês, professores, têm total autonomia no RCO, tá? O aluninho... outra coisa, é acumulativo. Você entrou lá na Meet, tá? Estamos fazendo a Meet. Minha conexão caiu. Eu perdi 5 minutos, voltei. É acumulativo. Soma. Para dar os 30 ou 40 minutos, soma. Eu caí e voltei na mesma Meet, soma. Tá? E aí o aluno não conseguiu atingir o tempo mínimo e o sistema deu falta para ele. Mas você, professor, viu que o momento que ele participou da aula. Você pode na RCO alterar? Sim, e deve. Né? Então, vocês têm autonomia, assim como o diretor também tem autonomia da presença do professor. Beleza? Só para deixar todo mundo bem tranquilo nessa questão aí. Mais alguma dúvida? Pessoal, podem pegar com os tutores daí o meu contato, do Dadinho, do Alessandro e do Nildo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. A gente está aqui para ajudar, para ir fazendo junto com vocês tudo. Agradeço a participação de vocês. Essa aula aqui, então, eu vou pegar o vídeo. Toda Meet gravada, ela só fica, temporária, só fica 30 dias lá no Google Drive do proprietário da Meet. Mas eu vou pegar essa aula, eu vou fazer o download dela e vou colocar no YouTube, tá? Daí depois os tutores passam para vocês o link do YouTube. Daí não é temporário, fica permanente lá. Beleza? Então, obrigado pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida, é só chamar, beleza? Até mais, gente. Tchau para vocês. Valeu, Wesley.